Você já olhou para dentro de si mesmo e encontrou dois sentimentos ao mesmo tempo? Uma parte de você crendo e outra parte hesitando. Uma voz dizendo, sim, pode dar certo. E um sussurro dizendo, e se não der certo? Se isso soa familiar, você está em boa companhia. Porque a verdade é que muitos homens e mulheres de Deus, ao longo da caminhada, enfrentaram exatamente esse conflito dentro do coração. A fé apontando para frente e o medo tentando puxar para trás. Há momentos em que a nossa boca declara confiança, mas a alma ainda está lutando para permanecer firme. E talvez seja exatamente assim que você esteja hoje, tentando continuar, tentando acreditar, tentando permanecer de pé mesmo em meio às incertezas. Há cerca de 2000 anos, um pai desesperado correu até Jesus, carregando exatamente esse conflito. O filho dele estava sofrendo, as esperanças estavam se esgotando e os recursos humanos já não eram suficientes para resolver aquela situação. A dor daquele homem era profunda. Ele não estava carregando apenas um problema, ele estava carregando o peso emocional de ver alguém que amava sofrendo diante dos seus olhos sem conseguir mudar aquela realidade. E quando Jesus perguntou se ele cria, aquele homem respondeu com uma das orações mais corajosas e honestas da Bíblia. Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Esse texto está em Marcos capítulo 9, verso 24, e existe algo muito poderoso nessa passagem, porque aquela resposta não foi religiosa, não foi ensaiada e não foi uma tentativa de impressionar Jesus com espiritualidade aparente. Aquele homem não fingiu ser forte quando estava quebrado, ele não tentou esconder suas fraquezas espirituais. Ele abriu o coração diante de Cristo e revelou exatamente aquilo que estava acontecendo dentro dele. Isso nos ensina que Deus não trabalha apenas com pessoas perfeitas, mas com pessoas sinceras. Essa não é a oração de alguém que desistiu. Essa é a oração de alguém que decidiu continuar mesmo lutando internamente. É a oração de alguém que reconheceu que ainda havia dúvidas, mas escolheu permanecer perto de Jesus apesar delas. E sabe o que é mais forte nessa história? Jesus não rejeitou aquele homem por causa da fragilidade da sua fé. Jesus não disse, volte quando tiver uma fé perfeita. Pelo contrário, Cristo respondeu ao clamor sincero daquele pai. Ele liberou o milagre e mostrou que uma fé verdadeira não é a ausência total de dúvidas, mas a decisão de continuar buscando a Deus, mesmo enquanto a batalha interior ainda acontece. Hoje, essa mesma oração pode ser a sua, pode ser a minha. Talvez você esteja tentando acreditar pela sua família, pela sua casa, pela sua saúde, pelo seu ministério ou pela promessa que Deus colocou no seu coração. E no meio disso tudo, existe uma luta silenciosa acontecendo dentro de você. Mas saiba de uma coisa, Jesus continua ouvindo orações sinceras. Sabe, irmãos, a vida cristã não é uma performance de certezas absolutas. Muitas vezes criamos a ideia de que o cristão verdadeiro nunca enfrenta conflitos internos, nunca sente medo e nunca passa por momentos de fraqueza. Mas quando olhamos para as Escrituras, percebemos que até grandes homens de Deus tiveram dias difíceis. Elias enfrentou desânimo. Davi chorou profundamente diante das suas guerras emocionais. Jeremias viveu momentos de grande angústia. Pedro teve momentos de instabilidade. Isso mostra que a caminhada espiritual não é feita de perfeição humana, mas de dependência diária de Deus. A vida cristã é uma jornada de crescimento. É um processo contínuo de amadurecimento espiritual. E a fé verdadeira não é aquela que nunca passa por provas, mas aquela que continua se apoiando em Deus, mesmo enquanto ainda existem dúvidas a vencer. O verdadeiro problema não é sentir fraqueza em alguns momentos. O problema seria desistir de buscar a presença de Deus por causa dela. E talvez hoje o Espírito Santo esteja falando exatamente ao seu coração. Talvez exista uma área da sua vida onde você precisa dizer com sinceridade: Senhor, eu ainda estou lutando aqui dentro, mas eu não quero me afastar de Ti. Se o Espírito Santo já está tocando no seu coração de alguma forma, escreva aqui nos comentários: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Declare isso com fé,
porque existe poder quando alguém reconhece sua necessidade diante de Deus. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua caminhada com Deus. A primeira coisa que nós temos que entender é que a fé não nasce do esforço humano, ela nasce da palavra de Deus. Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E isso muda completamente a maneira como enxergamos o crescimento espiritual, porque existe uma mentalidade muito comum entre nós. A ideia de que, se nos esforçarmos mais, conseguiremos produzir mais fé. Como se a fé fosse resultado apenas de desempenho espiritual, disciplina intensa ou força emocional. Muitas pessoas vivem frustradas porque tentam fabricar fé dentro de si mesmas, através do esforço próprio. Mas Paulo revela algo totalmente diferente. A fé verdadeira é gerada por Deus através da sua palavra. Ela nasce quando a voz do Senhor encontra espaço dentro do coração humano. Quanto mais alguém se expõe à palavra, mais o interior começa a ser fortalecido. E isso nos leva a uma pergunta extremamente importante. Onde você tem escutado a voz de Deus? Em quais fontes você tem mergulhado diariamente? Porque aquilo que alimenta sua mente também influencia sua fé. Vivemos em um tempo onde existem muitas vozes disputando nossa atenção. Notícias negativas, medo, ansiedade, distrações constantes, excesso de informação e pensamentos que tentam enfraquecer nossa confiança em Deus. E se alguém passa mais tempo alimentando o medo do que alimentando a palavra, naturalmente a fé começa a enfraquecer. Porque o canal pelo qual a fé chega é a palavra, irmãos. Tanto o Logos, a Escritura aberta, lida, meditada e estudada, quanto o Rema, quando uma passagem específica ganha vida pelo Espírito Santo e fala diretamente ao nosso coração. Existem momentos em que você lê um texto bíblico e parece que aquela palavra salta da página diretamente para dentro da sua alma. É como se Deus estivesse dizendo: essa palavra é para você. E nesses momentos o coração é fortalecido de maneira sobrenatural. Uma vida enraizada na Bíblia é uma vida que se fortalece espiritualmente. Não apenas nos momentos de culto emocionante, não apenas naquele momento em que o ambiente está cheio de emoção, não apenas nas promessas favoritas ou nas passagens mais conhecidas, mas no conselho pleno de Deus no Antigo e no Novo Testamento. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, corrigir, instruir e fortalecer o homem espiritual. Essa palavra não volta vazia. Ela produz frutos, ela gera transformação, ela sustenta quem está cansado, ela fortalece quem está fraco, ela ilumina quem está perdido, ela alimenta a sua fé diariamente. Se a sua fé está fraca, antes de tentar se esforçar mais, volte para a palavra. Abra a Bíblia, medite nela, permita que Deus fale novamente ao seu coração, porque a cura para a incredulidade começa onde a voz de Deus é escutada. A segunda coisa que precisamos entender é que a esperança bíblica prepara o terreno para a fé crescer. Hebreus 11 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O autor de Hebreus nos ensina que existe uma ligação profunda entre esperança e fé. A fé se sustenta naquilo que a alma aprendeu a esperar em Deus. E tudo isso começa na mente. Quando a nossa mente é renovada pela palavra, a maneira de esperar também muda. As expectativas começam a ser alinhadas ao reino de Deus. A pessoa que antes esperava apenas segundo a lógica humana, passa a esperar segundo os princípios espirituais. Ela entende que Deus continua no controle mesmo quando não consegue enxergar o cenário completo. Paulo chamou esse processo de metanoia, uma transformação profunda na forma de pensar que produz uma transformação completa na maneira de viver. Quando alguém começa a compreender que Deus é fiel, que Ele não se atrasa, que suas promessas permanecem vivas e que sua palavra não falha, a esperança deixa de ser apenas um desejo emocional e se torna uma convicção espiritual firme. E existe um momento muito precioso nessa caminhada.
Depois de muito orar, esperar, permanecer e persistir, algo muda dentro da pessoa. Ela deixa de apenas desejar que algo aconteça e começa a carregar uma certeza interior. Mesmo sem conseguir explicar logicamente, existe uma convicção no espírito. É um momento em que a esperança amadurece e se transforma em uma fé sólida. Fé sem esperança bíblica é emoção sem direção. Mas quando a esperança está fundamentada na palavra, ela produz perseverança, estabilidade espiritual e confiança em Deus mesmo em meio às maiores batalhas da vida. A terceira coisa a saber é que a fé é como um músculo, e todo músculo precisa ser exercitado para crescer e se fortalecer. Ninguém desenvolve força sem prática, sem constância e sem movimento. Com a fé, acontece da mesma maneira. Os próprios discípulos de Jesus, homens que caminhavam ao lado dele diariamente, que ouviam seus ensinamentos de perto e testemunhavam milagres extraordinários, sentiram a necessidade de pedir: Senhor, aumenta a nossa fé. Isso revela algo muito importante. Até pessoas que conviviam diretamente com Jesus entenderam que a fé precisava continuar sendo desenvolvida. Eles perceberam que a caminhada exige crescimento contínuo. E a resposta de Jesus mostrou algo surpreendente. Não era apenas uma questão de quantidade, mas principalmente de exercício. Porque músculo parado atrofia, enfraquece e perde força. Já o músculo treinado se desenvolve, ganha resistência e suporta pesos maiores. A fé funciona exatamente assim. Não basta ouvir uma palavra poderosa no culto, se emocionar por alguns minutos e depois continuar vivendo da mesma maneira. Não basta sentir algo forte durante uma oração e depois abandonar aquilo que Deus falou. A fé precisa ser praticada diariamente, nas pequenas e grandes decisões da vida. A diferença entre duas pessoas que escutam a mesma mensagem, no mesmo ambiente, com o mesmo pastor e no mesmo culto, aparece depois, quando cada uma volta para casa e decide o que fará com aquilo que recebeu. Uma apenas se emociona momentaneamente, enquanto a outra transforma a palavra em prática diária. Uma apenas admira a mensagem, enquanto a outra decide obedecer. E é exatamente nesse ponto que a fé começa a amadurecer. Porque a fé verdadeira não é apenas aquilo que alguém declara com os lábios. A fé verdadeira também aparece nas atitudes, nas escolhas e nas decisões tomadas quando ninguém está olhando. E onde essa fé é exercitada? Nas situações concretas do cotidiano. No casamento, por exemplo, você vai permanecer firme naquilo que Deus ensinou ou vai permitir que a cultura determine a direção da sua casa? Nas finanças, você vai confiar nos princípios bíblicos ou viver apenas baseado na lógica limitada deste mundo? Na criação dos filhos, nos relacionamentos, nas amizades, na vocação, no chamado e nos sonhos que Deus colocou dentro de você. Cada vez que você escolhe confiar na palavra, mesmo sem enxergar tudo claramente, você está fortalecendo o músculo espiritual da fé. Uma fé que não é praticada acaba enfraquecendo com o tempo. Assim como um corpo que deixa de se movimentar perde força, uma vida espiritual sem prática também se torna frágil. Toda obediência à palavra é um treino espiritual. Toda vez que você decide perdoar quando seria mais fácil guardar mágoa, sua fé está sendo exercitada. Toda vez que você escolhe permanecer firme em meio à dificuldade, sua fé está sendo fortalecida. Toda vez que você continua orando, mesmo sem ver respostas imediatas, o seu espírito está sendo treinado para confiar ainda mais em Deus. Então, exercite a sua fé nas decisões de hoje, nas escolhas desta semana e nos desafios que estão diante de você agora. Porque existem batalhas que não serão vencidas apenas com emoção, mas com perseverança, constância e confiança em Deus. Existe uma verdade que poucos param para considerar. No céu, grande parte daquilo que usamos a fé para pedir hoje
não será mais necessário. Lá não haverá enfermidades para serem curadas, nem pessoas perdidas para serem alcançadas, nem prisões espirituais para serem quebradas. Não haverá lágrimas, medo ou dor. Tudo estará consumado diante da presença perfeita de Deus. Aleluia! Por isso, a fé e a oração, como instrumentos da intervenção divina neste mundo, possuem um propósito para este tempo presente. Então não saia desta terra sem usar toda a fé que Deus colocou dentro de você. Não deixe parado o capital espiritual que o Senhor depositou em suas mãos. Não desperdice oportunidades de obedecer, de confiar e de avançar. Cada oração feita com sinceridade, cada ato de obediência, cada passo dado em direção ao propósito de Deus é a fé sendo usada da maneira mais significativa possível. Deus não liberou fé para que ela permanecesse guardada. Ele liberou fé para que fosse vivida. E talvez existam pessoas esperando ver, através da sua perseverança, uma manifestação da fidelidade de Deus. Talvez o seu testemunho esteja sendo construído exatamente neste momento de luta que você enfrenta hoje. Talvez aquilo que agora parece apenas uma batalha silenciosa se torne amanhã uma prova viva do cuidado e do poder do Senhor sobre sua vida. Agora, para encerrar, volto ao ponto de partida. Aquele pai que correu até Jesus carregando um filho sofrendo nos braços e uma fé imperfeita dentro do coração, ele não tentou parecer forte o tempo inteiro. Não fingiu possuir uma certeza absoluta. Não criou uma aparência espiritual para impressionar ninguém. Ele foi sincero diante de Jesus. Ele abriu o coração e declarou: "Eu creio, Senhor, mas ainda existe incredulidade dentro de mim. Ajuda-me." E sabe o que é mais poderoso nessa história? Jesus não o rejeitou por causa da sua sinceridade. Jesus não desprezou a sua fraqueza. Jesus agiu. Isso mostra que Deus não procura pessoas perfeitas. Ele procura corações sinceros, dependentes e dispostos a confiar nele, mesmo em meio às limitações humanas. Talvez você também esteja vivendo exatamente assim hoje. Talvez exista fé dentro de você, mas também existam dúvidas tentando sufocar seu coração em alguns momentos. Talvez você creia na restauração do seu casamento, mas ainda existam noites em que o medo tenta convencer você de que nada vai mudar. Talvez você creia na cura da saúde de alguém que ama profundamente, mas ainda sinta o peso da incerteza apertando o peito. Talvez você creia no cumprimento de uma promessa, porém existam madrugadas em que o silêncio pareça alto demais. Talvez você esteja lutando para acreditar na salvação de um filho, de uma filha ou de alguém da sua família. Talvez você esteja esperando uma provisão financeira, uma porta aberta, uma resposta urgente, ou a cura de uma ferida emocional que ainda não cicatrizou completamente. Mas a boa notícia continua sendo a mesma. Jesus acolhe o clamor sincero. Ele fortalece aqueles que reconhecem a própria necessidade. Ele não abandona quem se aproxima com honestidade. Ele gera fé por meio da palavra, renova a mente cansada, alimenta a esperança enfraquecida, fortalece o espírito abatido e chama cada um de nós para viver uma vida abundante, plena e cheia de propósito. Você não precisa ter uma fé perfeita para se aproximar de Deus. Você precisa apenas de uma fé real, sincera e exercitada. Uma fé que continua escolhendo olhar para Jesus mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis. Uma fé que não tenta se sustentar sozinha, mas reconhece diariamente sua dependência do Senhor. Porque no final, não é sobre a força humana, é sobre a fidelidade de Deus sustentando aqueles que continuam confiando nele. Se você crê nessa palavra, escreva nos comentários: "Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade." Ou então escreva apenas: "Senhor, aumenta a minha fé." E enquanto você faz isso, permita que essa verdade desça profundamente ao seu coração. Deus ainda fortalece pessoas cansadas, restaura vidas feridas e responde orações sinceras.
E se essa palavra falou com você, compartilhe agora com seus contatos no WhatsApp. Talvez exista alguém precisando exatamente dessa palavra neste momento. Que Deus use a sua vida como instrumento para levar fé e esperança a outras pessoas. Agora, eu quero orar por você. Quero orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família e pela sua caminhada com o Senhor. Vamos orar juntos? Vamos falar com Deus? Pai amado e Deus poderoso, neste momento, nós nos colocamos diante da Tua presença com o coração aberto, reconhecendo que precisamos desesperadamente de Ti. Senhor, Tu conheces cada pessoa que está ouvindo esta oração agora. Assim como aquele pai em Marcos 9 declarou diante de Jesus, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade, nós também clamamos nesta hora. Ajuda-nos, Senhor, fortaleça a nossa fé, sustenta-nos nos dias difíceis. Não permita que as circunstâncias roubem a esperança daqueles que continuam confiando em Ti. Senhor, visita agora as famílias representadas nesta oração. Existem casamentos enfraquecidos pelo desgaste do tempo, pelas palavras duras, pelas feridas acumuladas e pelas lutas da vida. Mas Tu é o Deus que restaura aquilo que parecia perdido. Tu és especialista em reconstruir o que o ser humano já não consegue consertar sozinho. Por isso, Pai, libera a reconciliação sobre as famílias, que o amor volte a florescer dentro dos lares, que o perdão seja liberado, que toda divisão, toda confusão e toda obra do inimigo contra as famílias seja repreendida agora em nome de Jesus Cristo. Senhor, alcança também os filhos que estão afastados dos Teus caminhos. Alcança aqueles que estão perdidos, frios espiritualmente ou vivendo longe da Tua presença. Que o Teu Espírito Santo visite estas vidas poderosamente, que haja arrependimento, transformação e salvação dentro dessas casas. Pai querido, existem mães chorando pelos filhos, pais preocupados com o futuro da família e pessoas cansadas de lutar sozinhas. Mas nesta hora, nós declaramos que o Senhor continua sendo Deus de milagres, Deus de restauração e Deus de recomeços. Que toda maldição, toda palavra negativa e todo ataque espiritual contra essas famílias seja quebrado agora pelo poder do nome de Jesus Cristo. Pai querido, eu também te peço por aqueles que estão enfermos. Senhor, Tu conheces cada diagnóstico, cada exame, cada dor escondida e cada limitação física que muitos estão enfrentando agora. Existem pessoas ouvindo esta oração enquanto sentem dores constantes no corpo. Alguns estão lutando contra enfermidades emocionais, crises de ansiedade, tristeza profunda, medo e esgotamento mental. Outros enfrentam doenças físicas que aos olhos humanos parecem difíceis demais. Mas nós sabemos que o Senhor continua sendo Jeová Rafá, o Deus que cura. Então visita agora cada pessoa enferma. Que a Tua mão poderosa toque onde existe dor. Que haja cura nos ossos, cura no sangue, cura na mente, cura no coração e cura na alma. Senhor, fortaleça aqueles que estão cansados. Renova aqueles que perderam as forças. Que todo espírito de medo, angústia e opressão seja repreendido agora em nome de Jesus. Que o Espírito Santo traga alívio, esperança e renovo. Pai, muitos já ouviram palavras negativas, muitos já perderam as esperanças humanas, mas nós sabemos que a última palavra vem do Senhor. E mesmo quando tudo parece impossível, o Teu poder continua sendo maior do que qualquer cenário. Por isso nós declaramos vida, restauração e fortalecimento sobre cada pessoa que está ouvindo esta oração agora. Senhor, fortaleça também a fé daqueles que estão cansados espiritualmente. Existem pessoas que continuam orando, mas estão lutando contra o silêncio. Pessoas que continuam esperando, mas às vezes sentem medo de não ver aquilo que esperam acontecer. Mas nesta hora eu te peço,
renova a esperança dos teus filhos. Que a tua palavra volte a gerar vida dentro deles. Que toda a incredulidade seja vencida pela tua presença. Que toda voz contrária perca a força diante da verdade do teu reino. Senhor, ensina-nos a confiar mesmo quando não conseguimos enxergar tudo claramente. Ensina-nos a permanecer firmes mesmo durante as provas. Que ninguém desista do propósito que o Senhor preparou. Que ninguém abandone a fé por causa das lutas do caminho. Pai, levanta agora aqueles que estão desanimados. Fortaleça aqueles que estavam pensando em parar. Reacenda a chama espiritual daqueles que estavam frios. Que o teu Espírito Santo sopre vida novamente sobre cada coração. E que esta oração marque um novo começo na vida de muitas pessoas. Que haja testemunhos, milagres e transformação. Nós entregamos tudo em tuas mãos, porque sabemos que o Senhor continua ouvindo orações sinceras. E declaramos nesta hora, com fé, que dias melhores virão, que a tua fidelidade permanece para sempre e que o Senhor jamais abandona aqueles que continuam confiando em ti. Pai amado, antes de encerrarmos este momento, nós queremos te agradecer por cada vida que esteve conosco até aqui. Que elas possam ajudar esta palavra a alcançar outras vidas que também precisam de fé. Pai, abençoa cada pessoa que deixar o seu like neste vídeo. Cada um que se inscrever neste canal e ativar o sininho das notificações para continuar recebendo palavras que edificam a alma e aproximam da tua presença. Que esta mensagem alcance famílias, amigos e pessoas que estão precisando ouvir a tua voz neste momento. Senhor, usa também cada compartilhamento no WhatsApp como um instrumento para levar consolo, renovo e transformação para outras vidas. E eu peço que cada pessoa escreva nos comentários o seu amém e também o seu pedido de oração, para que juntos possamos continuar buscando a tua presença em unidade e fé. Em nome de Jesus. Amém.